Fomos otimistas demais. Galera, acabou o Roland Garros para os brasileiros nas principais chaves do torneio. Quase todos eles foram eliminados na primeira rodada. E hoje vamos bater aqui um papo sobre esse desempenho dos tenistas do Brasil. Afinal, tivemos 6 tenistas nas chaves de simples, por exemplo. 4 deles que vieram do quali, 3 homens e uma mulher, mas nenhum dos 6 conseguiu vencer nenhum joguinho, infelizmente. Nem a nossa maior esperança, que era a então semifinalista Beatriz Haddad Maia. Apesar de tudo isso, temos alguns pontos positivos para elencar aqui, outros negativos. Mas quero começar falando de resultados, só que antes disso, já peço aí, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seu amigo, com sua amiga que gostam muito de tênis, se inscreva no nosso canal, é de graça, você tá tendo esse conteúdo aqui de graça, galera, ajuda o nosso trampo aí, beleza? E fique com a gente até o final dessa edição, a gente vai fazer um bate-papo aqui, geralzão, sobre o tênis brasileiro. Passando pelos resultados em simples, galera, vamos às derrotas. Laura Pigossi perdeu para Marta Kostiuk, 7-5, 6-7 e 6-4. Thiago Wilde perdeu para Gael Monfils, 6-2, 3-6, 6-3 e 6-4. Beatriz Haddad Maia perdeu para Elisabetta Cottiaretto, 3-6, 6-4 e 6-1. Meu Deus, ainda tem mais 3 jogos, gente. Vamos de recuperar fôlego. Gustavo Eide perdeu para Sebastian Baez, 4-6, 6-3, 6-1, 4-6 e 6-3. Thiago Monteiro perdeu para Miomir Kekmanovic, 6-1, 6-2, 6-1, 4-6 e 7-5. E por fim, Felipe Meligeni perdeu para Casper Ruud, 6-3, 6-4 e 6-3. Ufa! Daniel Barbosa, meu amigo, eu passei muita vergonha nos palpites, mas isso aí a gente deixa em off hoje e fala na semana que vem. Mas eu esperava mais dos tenistas brasileiros, eu tinha mais esperança que viesse alguma coisinha deles, pelo menos uma vitória. E em simples não rolou. O Wilde e o Meligeni tinham jogos bem difíceis contra astros do tênis. O Monfils já está mais próximo ao fim de carreira, mas o Monfils é um cara que já foi um astro do tênis, um ex-top 10, ficou muito perto do top 5 há alguns anos. O Casper Ruud é simplesmente vice-campeão, quase que eu dou 2 títulos pro Casper Ruud de graça aí. Quem sabe nesse ano? Mas o Casper Ruud aí, que é 2 vezes vice-campeão de forma seguida, então eram 2 jogos muito complicados. Os outros 4 jogos, talvez tivesse ali um ponto em que desse para alguém ganhar. O Gustavo Eide me surpreendeu muito, Daniel, porque ele jogou de igual para igual com o Sebastian Baez, que para mim era um dos bichos papões ali, e eu não queria que o Eide tivesse jogado contra ele. No fim foi um baita jogo, e por pouco o Eide não venceu. O Monteiro, eu fiquei um pouco decepcionado, porque ele não conseguiu jogar o que ele vinha jogando nos torneios preparatórios, mas a gente não sabe exatamente em qual estado de saúde o Monteiro estava, porque ele teve problemas de saúde no quali. A Laura, meu Deus, por muito pouco não venceu a Marta Kostiuk, foi uma pena aquele jogo, mas a Laurinha, cada vez mais chegando perto, dói muito. Mas acho que foi um resultado que dá para ficar um pouco orgulhoso em relação a isso. Mas a Beatriz Haddad Maia, e ela é, assim, para mim, o nosso tema central aqui desse início de bate-papo, Daniel. Fez um jogo bem ruim contra a Cottiaretto, cometeu 4 duplas faltas, venceu apenas 54% dos pontos jogados com o primeiro saque. Isso me preocupa um pouco. Eu acho que a Bia, Daniel, ela com certeza é a pessoa que tá mais decepcionada com isso tudo, com o desempenho dela, sem dúvida nenhuma. Mas a gente, desde o início do ano, vem falando que, poxa, a Bia tá sendo muito mais estudada pelas adversárias. A gente assiste o jogo, eu tive a oportunidade de assistir nesse ano, tanto pela TV quanto de perto ali, no lado da quadra. Dá para notar que falta alguma coisa no saque, falta um temperinho ali no saque. Ela é uma tenista com uma baita envergadura,
deveria sacar melhor. É algo que se espera de uma pessoa tão alta, de um tenista ou uma tenista tão alta, que tenha um saque potente para usar como arma em algum momento de dificuldade, e a Bia, infelizmente, não consegue isso. E a cada torneio que passa, fica claro que precisa adicionar alguém no time, né? Eu acho que dá para manter todo mundo que tá ali. Ela pode manter e ser fiel à equipe que levou ela pro top 10 no ano passado. Mas eu acho que precisa de mais pessoas, talvez, para ajudar, para compor, principalmente no serviço. O que você acha, Daniel, sobre tudo isso? Sobre Bia, principalmente, mas também sobre os outros brasileiros em simples, em Roland Garros. Salve, salve, meu amigo Lucas. Salve, salve, 20 espectadores do podcast Quadra Principal. É claro que a gente está frustrado, né, pela campanha. A gente ficou tão feliz, né, que os 4 tenistas que jogaram quali conseguiram furar, né, 100% de aproveitamento. Então, a gente teve a maior participação brasileira em Grand Slam desde 88, né? Na ocasião, 88 foram 7 tenistas. Então, a gente estava muito feliz, né? É claro que com isso a gente ficou animada para a chave principal. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na avaliação, não colocar todo mundo no mesmo pacote. Porque se a gente pegar dos 6 brasileiros, né, que jogaram e perderam na primeira rodada, a gente teve 3 tenistas que eram considerados zebras, 2 tenistas que a gente imaginava um jogo equilibrado, então podia dar para qualquer um dos dois lados, né, 50-50, e uma tenista que era considerada a favorita. Então, na prática, se a gente fosse pela lógica, podemos ter de 1 a 3 vitórias. Nunca a gente teria 6 vitórias, né? Seria muito difícil. E curiosamente, as duas zebras, né? Laura Pigossi e Gustavo Eide, foram os brasileiros que estiveram mais perto da vitória. Começando com Laura Pigossi, que estreou logo no primeiro dia do evento, né? E foi realmente aquilo que a gente projetou no confronto dela, exatamente aconteceu. Laurinha infernizou a Marta Kostyuk com a variação de bola alta, de slice, deixando a ucraniana Zuretinha totalmente ar no trulho das ideias. Mas assim, a gente se apega muito ao 4-0 no terceiro set, né? Já já vamos falar sobre isso. Mas no primeiro set, a Laurinha também teve uma quebra na frente. Então ela também perdeu oportunidades no primeiro set, né? E aí a Marta Kostyuk conseguiu virar e venceu o set. No segundo set, a Laurinha conseguiu, né? Com toda a sua garra costumeira, vencer o segundo set. E aí o terceiro set, realmente, a Laurinha abre 4-0, dominante. A Marta consegue devolver uma das quebras, né? E aí vem um ponto, né? Que tênis é um jogo de oportunidades, principalmente para aquele tenista que é zebra. E neste Roland Garros a gente teve vários casos de tenistas que tiveram o jogo na mão, Naomi Osaka, Talon Grigspor, Francisco Cerúndolo, que tiveram muito perto da linha de chegada e, né, aí vem aquele ponto. Quando você não é favorito, você é a zebra, você joga sem responsabilidade alguma, ela é toda do adversário. Mas é quando você está perto da linha de chegada, você passa a ter a responsabilidade de ganhar. E isso é muito comum no tênis. A Laurinha teve 4-0 e 40-15, acabou sendo quebrada. E aí depois no saque da Kostyuk, ela teve 15-40. Só que eu vejo muito, a Laura pipocou, Laura pipocou. Eu não acho que tenha sido o caso. É claro que a pipocada no tênis, como no esporte, existe. Mas eu não acho que tenha sido o caso da Laurinha. Eu acho que ela esbarrou nas próprias limitações dela. Porque nos pontos que ela comete erros não forçados, ela vai para cima. Ela não espera a Kostyuk, ela não encolhe o braço. Ela acabou errando pelas limitações técnicas dela, né? A Laurinha é uma tenista que a gente admira muito, de muita garra, de muita raça, mas ela não é uma tenista de muitos recursos técnicos. Então, ela foi muito na tática, no coração, que a gente está acostumado a ver. E também a gente não pode ignorar o fator chuva. O fator chuva, a partir do momento que a Marta devolve umas quebras e aí diminui a vantagem da brasileira para 4-2, a chuva foi um fator determinante para a virada de jogo. A Marta teve 1 hora e meia ali para conversar com a técnica, para se acalmar, né? Já que a ucraniana é nervosinha, se acalmar, botar as cacholas, né? Os parafusos no lugar. E aí voltou, quando voltou, ela jogou como uma top 20 que ela é hoje. E aí
venceu os outros 4 games seguidos e fechou o jogo em 6-4. A Laurinha não voltou, né, a mesma jogadora que a gente viu antes da chuva. Então, a gente nunca vai. Muita gente acha que se não tivesse paralisado pela chuva, a Marta ia virar o jogo. Isso a gente nunca vai saber, gente. Isso a gente nunca vai saber. Isso fica no campo da hipótese. Mas o fato é que a chuva foi um fator determinante. Então fica. Ô, Daniel, se a gente pegar assim, a quantidade de games que foram jogados antes da chuva, foram 6. E a Laura tinha 4-0. É. Havia a possibilidade ali, ela tinha a chance de abrir um 5-0 e quem sabe um 6-0 e acabar com a fatura antes de chover. E aí, Não, e deu. assim, até Aconteceu mesmo aquilo. quando a Coxa devolve uma das quebras, ela tem 15,40. Então ela podia quebrar de volta e fazer 5-1. Então ela daria um game da vitória, né? Então é difícil, é frustrante, é duro, foi uma derrota doída. Acho que, assim, apesar da Bia, que eu vou falar daqui a pouco, acho que foi a derrota que mais me doeu. Por eu gostar muito dela, da Laura, e né, por ser o Grand Slam preferido dela, o sonho dela jogar a primeira vez a chave principal de Roland Garros, por ela ter jogado muito bem o quali, isso é uma coisa que a gente não pode ignorar. Ela jogou muito bem o quali, os 3 jogos, muito sólida. Mas dá para tirar muitas coisas positivas também dessa participação dela em Roland Garros. Se ela manter o nível de tênis que a gente viu nesses 4 jogos, né, 9 fora os games finais de jogo contra a Kostiuk, pô, eu acho que ela pode fazer outros bons torneios ao longo do ano e quem sabe sonhar em retornar ao top 100, não está muito distante assim do top 100, então, que é o que seria o sonho dela, ela já foi top 100 por 2 semaninhas em 2022. Então, foi doído pela forma que foi, não por ter perdido para Marta Kostyuk, que é top 20 do ranking mundial, e seria a maior vitória da carreira da Laura, né, em termos de ranking, mas pela forma como aconteceu. É isso. O outro que teve muito perto da vitória foi o Gustavo Wade, né? Que fez realmente endurecer o jogo contra o Sebastian Baez. Vence o primeiro set, aí o Baez vira, né? Faz 2-1. Imaginávamos um 3-1, né? A partir do quarto set, porque a gente já via um desgaste físico, né? Do Wade, mas o Wade com muita luta consegue vencer o quarto set. E eu acho que no quinto set, aí eu lembro da questão que eu falei no último vídeo, né? Que era uma novidade para o Wade um jogo de 5 sets, né? Que a gente teria que ver como ele ia lidar com essa questão. E aí faltou a experiência, né? De dosar a energia, administrar a energia para um jogo longo, né? O saque do Wade, que era uma das chaves do jogo, que foi muito bem no começo da partida, acabou na reta final falhando ali. E aí acho que prevaleceu a experiência do Baez e ele venceu o jogo, mas de qualquer maneira, é uma derrota dura também, porque o Wade chega até quebra acima, né, no quinto set, mas de qualquer maneira foi até melhor do que eu esperava, né, a participação do Gustavo Wade, o jogo, né, que ele fez contra o Sebastian Baez, mas, né, já valeu pela rodagem, pela experiência de jogar uma partida de 5 sets. Passando para o Felipe Meligeni, acho que o Felipe Meligeni fez um bom jogo na medida do possível contra o Casper Ruud, né, teve a experiência de jogar na Philippe Chatrier, falei que ele poderia jogar na quadra importante, jogou na quadra importante, é porque realmente o Casper Ruud é um tenista muito sólido, né? É um tenista que dá pouco ponto de graça, então o Meligeni teria que estar numa noite, assim, numa tarde muito inspirada e o Casper Ruud num nível muito abaixo para ele ter chance, mas eu acho que fez um bom papel, né? Agora vamos aos 2 jogos, os Thiagos, né? Que eram jogos equilibrados. Contra o Thiago Wilde, contra o Gael Monfils. Eu acho que, lembra que eu falei da questão do Thiago Wilde ter mais, pela bola, eu acho que ele teria chance, mas que ele tinha que administrar um pouco as emoções, a cabeça, a tomada de decisões, eu acho que isso faltou para ele no jogo contra o Gael Monfils, né? Principalmente depois que ele empata o jogo, ele sai perdendo por um set, ele vence o segundo set, ele estava num momento favorável, e ele não consegue manter o nível nos sets seguintes, acabou, né, dando muitos pontos de graça para o francês, e aí acabou perdendo. Thiago Também não Monteiro. estava no melhor físico também, né? Ele já chega meio baleado e depois termina de ferrar a parte física depois nas duplas, aí a gente fala mais pra frente disso. Lembra que a gente falou que era uma preocupação, que ele vinha de uma lesão no tornozelo, né, sofrido no ATP de Lyon, então a gente tinha essas 2 preocupações, infelizmente essas preocupações acabaram se confirmando na partida.
Thiago Monteiro, no último jogo do quali, né, aquele furo quali, ele relata que ele teve uma virose, né? Passou mal e tal. Então, talvez isso realmente pode ter influenciado, né? Que realmente sabe que é uma virose, não é de um dia para o outro que você recupera. Então, eu esperava um jogo equilibrado, a gente esperava um jogo equilibrado contra o Miomir Kekmanovic. E no terceiro e quarto set foram bem equilibrados. O Thiago Monteiro vence o terceiro set e o Kekmanovic 4 sets, mas sets em parciais apertadas. Mas o que fez a diferença foram os dois primeiros sets que o Thiago Monteiro completamente fora de jogo, né? O Kekmanovic venceu muito fácil, né? 6-1, 6-2, ou 6-2, 6-1, agora eu não vou me recordar direito. Então, os dois primeiros sets acabaram fazendo a diferença aqui. E aí o Thiago Monteiro, que não apaga, de fato, a ótima temporada de saibro dele, que o fez retornar ao top 100, que já garante ele diretamente na chave principal de Wimbledon, né? Que é o terceiro Grand Slam da temporada daqui a algumas semanas. Mas realmente ficou decepcionante aí, mas tem esse asterisco aí da virose, isso pode realmente ter o prejudicado. E, por fim, a favorita era a Beatriz Haddad Maia, e eu concordo com você, é uma coisa que a gente já vem falando há algum tempo. A Bia já deixou de ser efeito novidade. A Bia hoje já é muito respeitada no circuito. E a partir do momento que você é respeitada no circuito, você passa a ser visado e estudado pelas adversárias. Muito óbvio isso. A gente via, você falou do saque. A gente via sempre no segundo saque da Bia a Cotiareto se adiantando muito, né? Muito à frente da linha de base, se adiantando mais que o Cara, Rogério. tem uma imagem, vou até tentar buscar ela para colocar na tela nesse momento que eu tô falando, que é bizarro. A Cotiareto tá 3, 4 passos dentro da quadra para receber o saque. Dentro da quadra. No saibro. Que costumeiramente a galera fica atrás da linha de base. É um absurdo Exatamente. isso. Então, se adiantando mais que o Rogério Ceni se adiantava em cobrança de pênalti. E aí é isso, agredia na devolução. O jogo da Cotiareto era um jogo de muita defesa, se defendia bem, de bolas anguladas para explorar a, a, a falta de velocidade da Bia. Então, ela conseguiu explorar muito bem os erros da Bia. E agora, o que a gente fala? Você falou do saque. Realmente, muita gente fala em demitir técnico, não sei o que, não acho que seja o caminho, mas é como você falou, não é mudar peças, e sim agregar peças. Né? E é muito comum no tênis, muitos e muitas tenistas contratam um consultor ali por um período, trazem alguém para ajudar em algum determinado ponto do seu jogo. E você falou do saque, o exemplo mais clássico que a gente tem é da Aryna Sabalenka, que a gente já falou aqui. Sabalenka sofria era 10, 15, 20 duplas faltas por jogo. Ela tinha um problema sério no saque. E ela contratou um técnico de biomecânica de saque hoje. Olha como a Sabalenka melhorou. Olha como o jogo dela cresceu. E com isso ela já ganhou Grand Slams, já foi número 1 do mundo rapidamente ali no final do ano passado. E hoje ela é outra jogadora. Né? Então, e o saque é a base do seu jogo. Se o seu saque não entra, sua confiança vai lá para baixo. Então, e aí a gente entra no outro aspecto, a perda de confiança da Bia. A Bia não está sabendo lidar com o favoritismo. Né? A gente sabe que a gente sabia que o jogo a Bia era favorita, e falta a Bia se impor, falar e entrar em quadra. E eu sou a favorita, eu sou a cabeça de chave, eu sou a top 20 do ranking mundial, eu fui semifinalista de Roland Garros no ano passado. E faltou isso. E a gente está vendo sobretudo este ano, em 2024, muitos jogos em que a Bia começa bem, como foi esse jogo contra a Cotiareto, começa bem, e aí a partir do momento em que a maré vira, ela desmorona. Ela se perde totalmente no jogo. A gente pode dar vários exemplos de jogos desse ano assim. A gente via muitos, até o ano passado, a gente via muitos em que a Bia ou perdia o primeiro set, ou perdia o segundo set, e ia buscar no terceiro set. Tem até o meme, né, de 3 sets da Bia, de Bia jogos longos. E a Bia ganhou muitos jogos nos 3 sets. Hoje, o papel, porque a Bia, durante o jogo, conseguia se reinventar, conseguia se recuperar, e tinha cabeça para dar a volta por cima. Hoje ela não consegue, não está conseguindo fazer isso. A partir do momento que as adversárias mudam a estratégia de jogo e a maré vira, ela se perde completamente. A gente falou que a Cotiareto não era carne assada, que é uma boa tenista, tanto é
que chegou às oitavas de final de Roland Garros, perdendo apenas para Coco Gauff. Então não era uma tenista simples de se enfrentar. Mas que se a Bia tivesse com o seu plano de jogo encaixado, se tivesse num bom dia acertando, ela teria totais condições de vencer. Fez um bom primeiro set, a partir do segundo set, né, se perde aí. E aí vem essa questão. Como lidar para o resto da temporada? Essa questão do fundamento do saque. Devoluções da Bia também deixam a desejar. É um ponto que deixa a desejar muito até por tomadas de decisões erradas. Momentos em que ela poderia só trabalhar o ponto. Ela também rateia em alguns momentos. Então, são alguns elementos do jogo que precisam de ajustes, mas que seria interessante trazer alguém de fora para, né, ver se consegue agregar. Vou dar um outro exemplo, Coco Gauff. Coco Gauff, ano passado, trouxe o Brad Gilbert ali como consultor por um período, né, junto com o Perry Riba, que ajustou algumas coisas do jogo, e ela voou na temporada de quadradura da América do Norte, culminando com o título do US Open. Então a gente pode dar vários exemplos, não é nenhum trazer alguém para ajudar, não é nenhum demérito da comissão técnica que está aí, né? A comissão técnica que está aí, que capitaneada pelo Rafael Patiaroni, que começou com ela lá do zero, lá de baixo, e chegou aonde chegou a bater top 10 rapidinho ali ano passado, depois de Roland Garros, e tá aí no top 20 já há algum tempo. Mas agora, a partir do momento que você vai subindo, o nível de dificuldade vai aumentando. Então, esse passo a mais que está faltando para a Bia, né, deslanchar, porque a gente não viu a Bia deslanchar esse ano. Foram poucos bons torneios da Bia esse ano. E se a gente pegar o recorte pós-semifinal de Roland Garros ano passado, a gente pega oitava de final de Wimbledon, campeã do Elite Trophy, semifinal de Abu Dhabi, quarta de final de Madrid. Então, num espaço de um ano, né? E a gente sabe que ranking mundial é regularidade, ela não foi regular. Então, acho que tem muitas questões aí, técnica, mental, então, e mexer, porque ela precisa se reinventar. A partir do momento que hoje o jogo dela está mais previsível, e sempre quando ela está acuada, pressionada, ela deixa de ser agressiva, ela perde a característica dela. As derrotas Babia, sempre em que ela é favorita, são sempre da mesma forma. Que ela perde a agressividade que é costumeira dela. Então, muita gente reclama que ela joga muito pelo meio. Então, isso é muito da falta de confiança dela. Então, eu acho que ela precisa se reinventar para que ela possa voltar aos seus melhores dias. Ô Daniel, em 2012 o Federer termina o ano pau a pau com o Djokovic no ranking. Ele chegou a liderar, inclusive, por alguns meses depois do título dele em Wimbledon. Se não me engano, foi o 7º título em 2012. E aí ele faz um péssimo 2013. Ele cai na segunda rodada de Wimbledon, vai mal nos grandes slams, termina o ano com um título só. E fazia muitos anos que o Federer não terminava uma temporada com um título só. E aí, em 2014, ele anuncia o Stefan Edberg como o novo técnico dele, para dar uma mexida, para dar uma mudada. Ele não conquistou nenhum título de Grand Slam com o Edberg. Ele só volta a ganhar Grand Slam em 2017. Nesse período com o Edberg, ele vai às finais, mas falha em vencer. Só que essa mexida que ele deu foi fundamental para que na frente. E a gente tá falando de Roger Federer, um dos maiores, se não o maior da história. Foi fundamental para que ele agregasse mais coisas. Pô, o Federer precisou agregar novas coisas no jogo dele para ser mais combativo, para chegar mais perto dos títulos de Grand Slam. E aí ele, depois que volta da lesão, ele volta avassalador. Então, todo mundo, em algum momento, precisa dar uma mexida. Mais uma vez, sou contra a demissão do Rafa. Acho que não tem que demitir, não. Quem cogita isso, eu não acho legal. E eu entendo a Bia querer defender a equipe dela. Ela chegou com eles lá e ela quer se manter com eles. E tá certo. Mas talvez adicionar uma pessoa, colocar alguém a mais, e provavelmente já se passou isso, já foi debatido isso dentro da equipe. Falta executar.
Eu tenho certeza absoluta que isso já foi discutido dentro da equipe. Só falta executar, porque pode acabar fazendo e dar errado, pode. Mas você não vai tentar? Acho que Não tentar é pode, muito importante. não pode pecar por omissão, né? É melhor antes pecar por excesso do que por omissão. Então acho que falta, e aí tem essa. Aí a diferença dos maiores tenistas, grandes tenistas, é que eles têm aquele momento que eles precisam sair da zona de conforto. Acho que todo grande tenista tem um momento que ele precisa sair da zona de conforto. Então, por exemplo, tá chegando agora a temporada de grama, né? Começa oficialmente na Elite a partir da semana que vem. E a gente sabe que a temporada de grama, o saque é um fator muito determinante. Pô, se a gente tem uma Bia aí sacando bem, pô, ele ia fazer estrago no circuito aí, podia, a gente podia ali como botar umas candidatas ali, não digo qual título, mas para surpreender e tal. Então, mas o saque inconstante do jeito que tá, mesmo, né, a gente sabendo que ela já ganhou 2 títulos na grama, ano passado chegou na segunda semana, infelizmente teve aquela lesão contra a Helena Rybak, né, seria um jogo bem interessante ali na quadra central, mas a partir do momento que a gente tem esse ponto de interrogação, a gente não sabe, vai ser uma incógnita para a Bia essa temporada de grama, né, até o ano passado ela jogava os torneios na Inglaterra, esse ano ela já vai jogar os torneios na Alemanha, 2 WTAs 500, antes de Wimbledon, né? E WTAs 500 fortíssimos, né? Que são jogos em que prometem ser muito duros, né? É só a gente olhar a chave, WTAs de Berlim, Bad Homburg. Então, eu acho que falta ela sair dessa zona de conforto, né? A partir do momento em que hoje ela é uma tenista estudada, avisada, e todas as adversárias já sabem o que fazer, ela precisa de dar uma chacoalhada, a equipe técnica dela precisa dar uma chacoalhada aí. E não é, e reitero, não é trazer alguém para ajudar, não é nenhum demérito aos profissionais que estão com ela. Não é, na minha opinião, não é nenhum demérito. Mas, assim, se quer crescer como time, né? E a gente fala muito que tem no esporte individual, mas depende sim muito do coletivo por trás, aqueles que não aparecem nas câmeras, né? Depende muito para que o crescimento, para que ela possa evoluir, ela tem tudo para evoluir. Ela ainda tem margem de crescimento para evoluir. Mas a partir do momento em que ela deu uma estagnada, né, ou até evoluir em alguns pontos, precisa dar uma chacoalhada assim, sair dessa zona de conforto. É isso. E a gente fica muito na torcida para que a Bia possa ter um segundo semestre muito bom. A gente confia muito no potencial dela. E, enfim, que a maré de fase ruim passe. Ela teve momentos bons de uns tempos para cá, mas brilhos assim rápidos. E a gente torce para que ela possa ser mais constante ao longo desse segundo semestre. Daniel, vou falar aqui dos resultados das duplas agora rapidinho. Também não foi bom, também não foi bom não. A gente conseguiu algumas vitórias pelo menos, mas também não foi muito bom não, tá? Rafa Matos e Marcelo Melo venceram Franzen e Jebens por 2 sets a 1, 7-6, 4-6 e 7-6, jogo apertadíssimo. Aí o Fernando Romboli e o Marozan perderam para o Bolelli e o Vavassori, excelente dupla italiana, 6-4 e 6-0. Legal a participação do Fernando Romboli em Roland Garros, apesar da derrota. Muito legal ele ter conseguido entrar na chave. Ingrid Martins e a Nichols perderam para uma das duplas mais fortes, a Melchor Martinez e a Ellen Pérez. O Wilde e o Baez venceram Murray e Evans, Andy Murray e Daniel Evans, 7-6, 7-6. E aí, talvez a melhor notícia das duplas, Luz e Zorman, Orlando Luz e Marcelo Zorman, entraram na chave principal, jogaram muito bem contra Bopana e Ebden, acabaram perdendo por 7-5, 4-6, 6-4, mas jogaram muito bem. Na segunda rodada, Matos e Melo perderam para Bolelli e Vavassori, que já tinham eliminado a dupla do Romboli, 7-5 e 7-5. E o Wilde, lesionado, deu WO e acabou passando aí o Bopana e o Ebden, que já tinham eliminado o Luz e Zorman. A Luísa Stefani desistiu de duplas femininas com a Demi Schurz por uma lesão da Schurz e desistiu de duplas mistas com o Rafa Matos. Então, a dupla que a gente que venceu a Australian Open no ano passado, que a gente tinha uma expectativa de ver em Roland Garros no ano olímpico, acabou nem rolando, infelizmente. Daniel, ruim, hein?
Meu Deus. Nas duplas, eu esperava um pouco mais do que em simples, porque duplas a gente costumeiramente é um pouco mais forte, é um jogo mais aberto, mas definitivamente não deu nada certo. Eu tô muito feliz por Orlandinho e Zorman ter entrado na chave, mesmo com a derrota, foi sensacional. Gente, é uma dupla que há 10 anos ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude. Isso é muito legal, ver essa evolução 10 anos depois, eles jogando finalmente uma chave principal de Grand Slam juntos de novo. Pô, isso foi a grande história, na minha opinião, dentro das duplas brasileiras. Mas de restante, assim, nada de bom. Eu esperava, Daniel, que Roland Garros ajudasse os brasileiros a melhorarem suas respectivas situações visando classificação olímpica. Eles devem classificar nas duplas, mas eu esperava uma melhoria e não rolou. É, no feminino a gente tá tranquilo, né? Em relação à dupla, já é a dupla Luiz Stefani e Bia Haddad Maia. A Luiz Stefani, infelizmente, né, teve esse problema aí com a Chus e o problema com ela também depois, acabou não jogando o torneio, vai sair do top 10, ela tinha entrado no top 10, vai sair do top 10. É duro, viu? Porque, assim, depois do retorno da Luiz Stefani, né, ao circuito, após aquela grave lesão de joelho, sinto que ela não deslanchou ainda. Eu sinto que ela, claro, já ganhou torneio, já ganhou duplas mistas com Rafa Matos, né? No circuito já ganhou alguns torneios importantes, Os mas primeiros 6 meses de retorno dela foram muito bons fantástico, até, assim, é brilhante. verdade. Só que com uma dupla fixa, ela não conseguiu. Esses 6 meses de retorno dela foram com diferentes parcerias. Né? A gente tinha expectativa de que ela pudesse entrar no top 10 e se estabelecer, e isso não aconteceu ainda, né? Tenho confiança de que isso vai acontecer, mas ela ainda não deslanchou com nenhuma parceria, né? Nem com a Chus, eu acho que ela deslanchou ainda, apesar de já ter conquistado o título, né? Teve a volta, o comeback com a Gabi Dabrowski, e aí depois houve a ruptura, a Gabriela Dabrowski foi campeã do US Open, e a Luísa Stefani ficou chupando o dedo. Mas enfim. Mas já vimos Rafael Matos e Marcelo Melo fazerem dupla juntos, né? Já é um indício de que, né, já para pegar entrosamento aí para Paris, né? Venceram um jogo duro, perderam um jogo para os favoritos, né? Baulé e Vavassori. Devem entrar, né? A gente ainda não tem certeza, que depende de muitas contas aí, né? Mas acredito que devem ser a dupla brasileira para as duplas masculinas, mas não vão entrar como favoritos, né? A medalha, né? Vão ficar ali no famoso podem surpreender, né? Diferente de Mas outros anos, né? A gente veio em Londres com alguma possibilidade, aí no Rio havia uma expectativa do Bruno e do Marcelo, né? Em Tóquio já deu uma caída, acho que agora caiu um pouco mais até. mas sei lá, né? De repente, né? Porque em Tóquio a gente não esperava nada do Luiz Stefan e Laura Pigosi, e olha o que aconteceu, né? Então, de repente, esse é o segredo, né? De repente, o segredo é esse, é não ter expectativa, que aí, de repente, dá bom. Mas eu concordo com você, né? Acho que o grande destaque aí é a dupla Orlandinho Luz e Marcelo Zorma, que entraram graças a várias desistências, porque, né, Roland Garros virou meio que fizeram cosplay de Wimbledon, né? Chovendo todo santo dia. E aí a programação, o torneio de duplas praticamente não começava, um monte de dupla começou a desistir. E nessa de tantos desistentes, acabaram entrando na chave, fizeram um ótimo jogo, venderam caríssimo a derrota para Bopanna e Ebden, que até outro dia era o número 1 do ranking mundial, né? Era a dupla número 1. Então fizeram. E são hoje, eles são top 100, eles estão hoje no top 100 do ranking individual, né, de duplas. Então, a gente vê uma tendência de crescimento também, assim como o Fernando Romboli também está no top 100. Então, hoje a gente tem 5 brasileiros, né, do top 100. Então, vamos ficar torcendo aí no crescimento desses 3, né, que eu citei, que aí o Fernando Romboli conseguiu entrar direto, né, na chave de Roland Garros, fez uma parceria com o húngaro Fabian Marochan, e vamos ver o crescimento deles para que eles possam entrar direto em outros Grand Slams, né? Então, ficamos na torcida, mas, pô, apesar da derrota, acho que deixaram uma ótima impressão os brasileiros, né? Orlando Luiz e Marcelo Zon. Então, bem legal. É isso aí, galera. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam da participação brasileira em Roland Garros. Teve aquela semana pré, né? Que a gente ficou animadaço, caramba, todo mundo passando pelo quali, que sensacional. E aí
desandou. Desandou completamente quando começou a chave principal. Ai, meu Deus. Mas acontece. O esporte é isso, tem dessas. É uma grande competitividade. É lógico que a gente queria que todo mundo ganhasse, né, Daniel? Mas isso acontece e, quem sabe, num grande slam mais pra frente, todo mundo acaba ganhando. Pode acontecer também. Tênis é isso. É só a gente pegar aqui os chilenos Nicolas Jarra e Alejandro Tabilo chegaram cheios de expectativas, muito hype em cima deles pela ótima temporada de Saibro que fizeram, né? Um foi finalista em Roma, outro semifinalista, e os dois acabaram caindo na primeira rodada. Então, tênis é isso, reserva surpresas mesmo, e infelizmente pra gente acabou não sendo bom, né? Roland Garros, que é o torneio preferido dos brasileiros, né? Quem sabe, sem muita expectativa, quando não é muito a nossa praia, mas quem sabe em Wimbledon as coisas são diferentes. Vamos torcer. É isso aí, galera. Muito obrigado por terem ficado aqui com a gente, ouvindo um monte de baboseira sobre tênis. Valeu, galera. Obrigado aí por terem assistido. Deixa um like no vídeo, se inscrevam no nosso canal. Se você tá pelo Spotify, siga a gente para não perder os novos episódios que vão entrando a cada semana. E na segunda-feira, na terça-feira, inclusive, a gente grava na segunda e posta na terça. Na terça a gente tá de volta para falar aí sobre os resultados das finais de Roland Garros. Tem grandes jogos vindo aí, hein? Já temos um novo número 1 no masculino, temos um Djokovic fora aí, que acabou abandonando, teremos um novo campeão de Roland Garros, então é bem interessante. E a Iga, como sempre, atropelando todo mundo. Vamos ver se ela confirma o título, que a gente já estava esperando, né? Valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez. Falou, galera. Até a próxima.